paz do Senhor, irmãos. Eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata, como vocês já sabem. Vim aqui hoje, são 9 horas e 20 e poucos minutos, né, de hoje, dia 9 de abril de 2022. E eu vim aqui para deixar uma palavra para vocês, algo que Deus vinha me falando hoje quando eu vinha trabalhar e eu vinha no caminho e Deus vinha falando comigo sobre essa palavra e eu queria passar para vocês, transmitir para vocês. E também vim aqui falar sobre outra coisa que eu vou falar depois que eu ler essa palavra com vocês, amém? E essa palavra, ela fica no livro de Hebreus, no capítulo 2. São duas partes do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Hebreus, amém? Eu vou ler primeiramente o 3 versículos do capítulo 3 do livro de Hebreus. Hebreus 3, capítulo 12, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Esses versículos, irmãos, eles são vivos, principalmente na vida de quem já viveu isso, quem já passou por isso, quem já se afastou, quem já se apartou de Deus. Porque ele diz: Vede, irmãos, que que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A primeira coisa que a gente vê nesse versículo, e eu vou ler só esses versículos, para não ler o capítulo todo, tá? Mas o certo é que a gente lê o capítulo todo. Então, o que é a primeira coisa que a gente vê nesses versículos? Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. A Bíblia está dizendo que aquela pessoa que se aparta do Senhor, que se afasta do Senhor, que resolve se apartar, se afastar de Deus, tem um coração mau e infiel. Por que mau? Acredito que porque Deus é bom. Então a gente deveria desejar o que é bom. Mas quando a gente deseja se apartar de Deus, que é bom, a gente está escolhendo as coisas que são má. Então o nosso coração também é mau, porque ele está pendendo para as coisas que são má. E a Bíblia também está dizendo que quando a gente resolve se apartar de Deus, nós somos infiéis. Por que infiéis? Porque Deus é bom também, né? Cabelo chato. Porque Deus é bom e Ele deu muitas coisas a nós. Aqui no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, nós somos infiéis quando resolvemos nos apartar de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que nós somos pecadores e que a nossa tendência é escolher o pecado. Então, a palavra de Deus diz que Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Nós, pecadores. E Romanos diz, né, que o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós fôssemos bons, mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós.
E aí ele nos chama, nos limpa, nos purifica, nos lava no sangue do seu Filho Jesus, para que o Espírito Santo ele venha habitar em nós, ele venha a morar em nós. Olha só, nós, pobres pecadores, nós não somos dignos disso, de que o Espírito Santo habitasse em nós. No entanto, Deus fez um plano por onde isso acontecesse, né? Então, depois que Deus faz tudo isso na nossa vida, e nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos templo e morada do Espírito Santo, o que acontece? Acontece alguma coisa e nós retrocedemos, nós voltamos, nós resolvemos nos apartar do Deus vivo. E somos nós que resolvemos. Porque a palavra do Senhor diz aqui que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Somos nós que nos apartamos dele, que nos afastamos dele. Não é ele quem se afasta de nós. Quando nós pecamos, porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado, são os nossos pecados. Então o Senhor, ele vinha me chamando a atenção para essa palavra quando eu vinha caminhando hoje à tarde. E ele vinha me falando sobre companhias, sobre pessoas que tentam entrar na nossa vida, más influências, pessoas que se aproximam de nós dizendo que são boazinhas, se mostrando muito simpáticas, mas na verdade elas querem nos arrastar para longe de Deus. Muitas delas são até instrumento na mão do inimigo e nem sabem. Então, o Senhor, ele me falava sobre o valor da salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, quando nós percebemos muitas vezes um perigo à nossa volta, nós nem damos muita atenção. E isso está errado. Quando nós vemos uma pessoa suspeita querendo se aproximar de nós, querendo nos levar para outros caminhos, querendo nos envolver com outros assuntos, outras conversas, que não dizem respeito a Deus, nem à Bíblia, nem a coisas espirituais, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. Quando nós não tomamos cuidado, quando nós não damos importância para isso, nós não estamos valorizando a nossa salvação. E isso é tão verdade, porque depois que nós aceitamos Jesus e nós somos templo e morada do Espírito Santo, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos salvos, somos santos, somos novas criaturas, né? O Senhor joga os nossos pecados no esquecimento e deles ele não se lembra mais. A gente começa a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Começamos a ler a Bíblia, começamos a orar, começamos a ir para a igreja, começamos a trabalhar nos trabalhos da igreja, começamos a evangelizar, começamos a fazer tudo que um cristão faz. Só que com o passar do tempo, tudo isso cai na rotina. Como tudo na nossa vida, no dia a dia, acaba caindo na rotina. E por causa disso, a gente começa a desvalorizar a nossa salvação. É a mesma coisa do casamento, né? No começo é tão maravilhoso, mas aí depois vem os problemas, vem a rotina, vem a monotonia. E aí, não que o amor acabe, mas ele fica encoberto por problemas, por dificuldades. E aí aquilo que era especial, incomum, né? Aquilo que era singular se transforma em comum, em ordinário, em coisa do dia a dia. Isso também acontece com a nossa salvação. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Quantos de nós vão para a igreja todos os domingos, ou às vezes 3, 4 dias na semana, e já estão acostumados com isso? Não é verdade?
E a gente se acostuma com isso e não é uma coisa mais tão especial como no começo. É por isso que Deus quer que a gente fique sempre, irmãos, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem nos lembrar de sempre de toda a obra que Jesus fez por nós na cruz, de como nós somos especiais para Deus, que nós nunca venhamos a esquecer isso, para que isso não se torne comum, tá? Então, o Senhor, ele vinha falando isso no meu coração. Cuidado para você não desvalorizar a sua salvação. A sua salvação é algo tão grande, como diz aqui no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 3. E eu vou ler do versículo 1. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu não li o versículo todo, mas eu vou ler. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Estão entendendo? Nem os anjos escaparam da condenação depois de terem abandonado o seu principado. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Nem os anjos escaparam da condenação. E por que ela dá o exemplo dos anjos? Porque os anjos já estavam lá no céu. Nós ainda estamos aqui na terra. A nossa promessa é de ir para lá ainda, porque o Senhor Jesus, no Evangelho de João, disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Então a nossa esperança ainda é chegar lá, mas a Bíblia já está nos alertando. Se nós não atentarmos para tão grande salvação, nem lá nós chegaremos, porque os anjos já estavam lá e eles não valorizaram o lugar onde eles estavam, eles abandonaram o seu principado. Então o Senhor colocou eles de lá abaixo. Quanto mais nós que ainda estamos aqui na terra, se não dermos atenção para esse lugar tão especial que o Senhor nos deu e já nos colocou, porque segundo Colossenses, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, né? Então, convém-nos atentar para tão grande salvação, essa obra de salvação que Jesus fez por nós. Então, irmãos, muitas vezes, muitos crentes caem por cair numa vida cristã que acham que está monótona. Ah, mais um evangelismo, ah, mais um culto, ah, mais um louvor, já conheço esse louvor, ah, de novo essa pregação, de novo essa palavra, e entenderam? A gente não pode deixar isso acontecer. O evangelho não é comum, não é coisa comum. Não vamos esquecer que essa salvação é uma tão grande salvação. A obra que Jesus fez na cruz é algo extraordinário e nós não podemos perder. Então, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo nenhum nós venhamos a nos desviar delas. Então, irmãos, atente para a sua salvação. Cuidado com as pessoas estranhas que o inimigo envia para perto de você, trazendo novas conversas, trazendo novidades, trazendo sugestões de novas coisas, querendo te afastar de Deus. Preste atenção. Foi para te afastar de Deus, rejeite. Quando você faz isso, você está valorizando a sua salvação. Deus está vendo. Não queira dar uma de forte, pensando assim, não, eu vou hoje, eu vou fazer isso hoje, mas amanhã eu não faço mais. Não é um convite, é uma tentação. Meu Deus, eu não estou me aguentando, eu acho que eu vou fazer isso hoje, mas não, mas amanhã eu volto a ser crente. Ah, eu posso cair hoje, não. Tudo bem, amanhã o Senhor me restaura. Não faça isso, irmãos, não faça. Rejeite esse convite, sabe por quê?
não há garantia nenhuma de que isso que você está dizendo vai acontecer. Muitas pessoas que caíram, muitos irmãos que caíram, muitas vezes foi um custo para se levantar. Custou muito sofrimento, muitas lágrimas e às vezes até a vida. Não faça isso, não aceite nenhum convite do inimigo. Eu sei que tem muitos cristãos em situação difícil, alguns estão passando por dificuldade, seja financeira, dificuldades, solidão, né? Problemas no casamento, se sentem tentadas por outras pessoas, o inimigo envia para você se prostituir, o inimigo te dá oportunidades para você adquirir uma coisa injustamente, desonestamente, algo que não é teu, que Deus não te deu, não era para estar na tua mão. Não aceite, não receba, não faça isso. Fique na prova até o Senhor te tirar, até Ele mesmo trazer a tua recompensa. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Creia nele. Não caia na tentação. Não venda a sua salvação, o seu ministério, aquilo que o Senhor te deu, o mais precioso, por um prato de lentilhas que você vai comer e depois acabou. Tá? Te satisfez só por aquele instante. Foi efêmero, passou. E aí você perdeu tudo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele sai da nossa vida, assim como ele veio morar, veio habitar, ele sai da nossa vida. E eu já passei por isso, estou dizendo para você. Eu já passei por isso. Eu já senti o Espírito Santo saindo de mim. E não foi bom, irmãos. Não foi bom. Digo para você. Eu senti todo o peso da minha carne mortal e podre. E não foi bom. E eu achava, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Ele não vai ficar a vida inteira contemplando você, acompanhando você nos seus pecados, nas coisas que você resolveu fazer que são contra. Você sabe que são contra, que vão contra tudo aquilo que Deus ensinou, que Jesus ensinou. Que você sabe que um cristão não deve fazer. O Espírito Santo não vai ficar para sempre vendo você fazer isso, acompanhando você nisso. Uma hora ele abandona você. E não é bom, irmãos, não é bom. Não há garantia nenhuma de que ele vai voltar. Não esqueça, vou voltar a falar dessa passagem, que a palavra do Senhor diz, em Hebreus mesmo, que Esaú, mesmo chorando, depois que vendeu a sua primogenitura, ele não conseguiu mais o seu lugar. Mesmo com lágrimas, diz a Bíblia, lágrimas, chorando, ele não conseguiu mais o seu lugar de volta. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para você. Você que sofre tentação, você que olha para os lados e vê as coisas muito fácil, desconfie, tá? Não esqueça que você é um salvo, você é um santo, você é alguém especial, você não é comum, você não é como os outros, você não deve fazer a mesma coisa que todo mundo faz, você não é todo mundo, amém? Vamos valorizar a nossa salvação. Aquilo que Jesus, com o seu sacrifício na cruz, nos tornou. Que somos hoje santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos total acesso ao Santo dos Santos. Quando nós nos ajoelhamos, nós entramos no trono da graça, em comunhão com Deus. Porque a carne de Jesus que foi rasgada, que era aquele véu, né? Antigamente simbolizava, tipificava aquele véu que foi rasgado. Era o véu que fazia separação entre a sala, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e o restante do povo. Não existe mais. Jesus abriu aquela cortina e hoje nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. E isso é para poucos. Valorize o seu lugar, o lugar em que Deus te colocou. Amém? Valorize a sua salvação. Jesus é mais, tá? Do que essa prova que você está passando. Aquilo que Ele te entregou para fazer na tua mão, o teu ministério é mais. Amém, irmãos?
E era isso que o Senhor, ele vinha me dizendo. E não esqueça, o Senhor, ele enfatizava muito para mim sobre companhias, pessoas enviadas para te tirar do caminho da verdade. Vigia, vigia muito. E valorize a sua salvação. Valorize. Amém? Então, essa palavra que eu queria entregar para vocês essa noite. E tem um segundo assunto, irmãos, que eu queria falar com vocês. Eu nunca vim no meu canal para pedir nada, exceto uma vez. Eu acho que foi faz um ano e poucos meses, talvez já faça até 2 anos que eu vim no meu canal. Eu estava precisando de Bíblias para doar para novos convertidos, pessoas que não tinham quando a gente evangelizava. E vim no canal fazer esse pedido, e irmãos, para a glória de Deus, muitos irmãos atenderam. Eu ganhei muitas Bíblias pelo correio, recebi Pix, recebi por meses, irmãos, os irmãos me enviaram e eu doei todas as Bíblias. Recebi uma caixa com 100 Bíblias. Uma parte dessas Bíblias foi doada para uma irmã, uma missionária, que evangelizava no hospital aqui em Fortaleza, acho que é no HGF. Tem um vídeo aqui no meu canal. E ela doou muitas dessas Bíblias lá. Foi uma bênção, irmão, para a glória de Deus, porque vocês me ajudaram, né? E eu agradeço até hoje, irmãos. Agradeço de coração. Vocês são maravilhosos. Muita gente aqui no meu canal maravilhosa. Gente que colabora mesmo. E foi lembrando disso, meus queridos, que hoje, esses dias, eu estava conversando com a irmã da nossa igreja que cuida das crianças. E ela sempre conversa comigo, eu sempre ajudo ela na questão das festinhas das crianças. E porque, irmãos, hoje está tudo tão difícil, tudo tão caro para todo mundo, está tudo muito difícil. Então, para a gente realizar alguma coisa na igreja, só se unindo, se juntando, é o que a gente faz na igreja. Quando a gente quer comemorar alguma coisa, quando a gente quer fazer um evento, nós nos reunimos. Toda igreja é assim, né? Nós nos reunimos e levantamos tudo que é necessário e fazemos ali o trabalho para a obra de Deus. Só que eu conversando com a irmã, irmãos, ela me disse que não ia fazer nada especial esse ano para as crianças na Páscoa. E aí eu já não quero que ninguém venha, por favor, me criticar porque é Páscoa. Você vai fazer festa de Páscoa para as crianças? Não ensina para elas que Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa não é coelhinho. Irmãos, nós ensinamos. Ensinamos sim. Então as crianças sabem o que é Páscoa. Porém, eu não estou falando disso. Eu estou falando de festas, tá? De festa, comemoração. Você já viu o rosto de uma criança quando ela recebe um ovo de chocolate? Que não precisa ser um ovo, basta ser o chocolate, né? Porque se nós formos realizar essa festinha, a gente não vai comprar esses ovos das lojas, né? Que são caros demais. Não, a gente vai comprar chocolate caseiro, feito por pessoas que trabalham assim, são autônomas, né? Já para ajudar essas pessoas também. Uma coisa ajuda na outra, né? Uma coisa pela outra. Então ela me disse que não vai fazer isso porque na nossa igreja, irmãos, desde o começo do ano, a nossa igreja é muito pequenininha, então os irmãos se reuniram para comprar um material, para estender um pouco a igreja, aumentar um pouco a igreja, fazer 2, 3 cômodos para trás, para aumentar, né? E a gente ainda está fazendo isso. Então, esse ano a gente não pode pedir muito a ajuda dos irmãos, de muitos irmãos, que eles já estão se desdobrando com isso aí, tá? Então eu não quero me estender muito aqui, me explicar muito aqui, porque eu vou chegar no mesmo ponto. Então, eu vim aqui, irmão, com a cara e com a coragem, pedir mais uma vez para vocês. Eu disse lá para a irmã, irmã Kátia, até, irmã, tenha calma, eu conheço muitas pessoas, eu vou tentar. Eu tô fazendo, irmão, tô tentando, eu tô fazendo uma campanha, eu comecei hoje de manhã nas redes sociais. Que susto, um gatinho andando aqui em cima das telhas. Eu tô fazendo uma campanha no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, todas as redes sociais que eu tenho. Comecei hoje de manhã, mas até agora, irmão, são 15 para as 9 da noite
e eu não recebi retorno nenhum de ninguém, né? E não culpo ninguém, irmãos, não tô dizendo que não me ajudaram, não tô acusando ninguém, não tô me lamentando, tá? Porque eu sei que as coisas estão difíceis, né? E eu fiquei pensando assim, não, só vou fazer o vídeo pro canal, só vou falar isso no canal se eu não tiver nenhum retorno das redes sociais já, né? Que eu tenho. E realmente, irmão, não tive muito não, sabe? Então eu vim aqui pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Eu sei, irmãos, que tem muita gente aqui que não pode ajudar. Mais uma vez eu digo, reconheço, tá tudo muito difícil. Mas eu vim fazer um apelo para as pessoas que podem ajudar, tá? Não vim estipular nenhum valor, tá bom? Eu vim pedir para você que pode ajudar, porque eu realmente, eu não tô aqui a mandado do pastor, nem da irmã, de ninguém. Eu tô fazendo isso por conta própria, porque eu quero ajudar na festa das crianças da minha igreja, viu, irmãos? Eu quero ver aquelas crianças felizes, tá bom? E é isso, irmãos. É isso, não tem mais o que eu dizer, né? Eu queria que os irmãos considerassem o meu pedido de coração, tá? Eu sei que tem gente que pensa assim, irmã, não adianta fazer isso, você não pode fazer para todas as crianças do seu bairro, para todas as crianças do mundo. Irmãos, eu não posso ajudar todas as crianças do mundo. Eu não posso fazer todas as crianças do mundo felizes, mas eu quero fazer pelo menos algumas, se eu puder, né? E já está difícil, porque eu sozinha não dá, justamente por causa do valor das coisas que está complicado demais. Mas nós não queremos deixar de fazer essa festinha. É muito, assim, triste para nós quando a gente faz uma festinha de crianças e a gente não consegue trazer uma coisinha especial para elas, né? Além de um culto, lógico, que é o mais importante, os louvores, a palavra. E antes que vocês me perguntem, sim, eu vou postar aqui no meu canal o vídeo mostrando o culto das crianças, né, a festinha, e elas recebendo os brindes, né, de chocolate que nós vamos comprar, tá? Eu vou colocar aqui para todo mundo ver. A mesma coisa que eu fiz com as Bíblias. Eu não sei se eu já falei, mas no caso das Bíblias, não foram todas que foram doadas que a gente fez o vídeo, tá, irmãos? Teve muitas que houve a doação, mas a gente percebeu que a pessoa estava um pouco constrangida, né? E a intenção não era essa, né? A gente só pode gravar, só pode filmar, só pode tirar foto quando a pessoa está à vontade, quando ela concorda. E algumas pessoas não concordam, né? Em aparecer em público e se expor. Então, irmãos, nesse caso da festa das crianças, eu vou, porque lá eu tenho liberdade, né? O pastor me permite gravar, eu vou gravar tudo e vou mostrar para vocês. Inclusive, antes disso mesmo, né? Se eu conseguir arrecadar um valor significativo, quando eu estiver mesmo indo no mercado comprar, né? Os chocolates, eu já mostro para vocês, eu já coloco aqui, tá bom? Então, amados, é isso. Espero que vocês considerem com carinho o meu pedido, tá? Eu vou deixar o meu Pix. Tem muita gente aqui no meu canal que já tem o meu WhatsApp. Algumas pessoas eu perdi o contato porque eu mudei, irmãos. No fim do ano passado para cá, em setembro do ano passado, setembro de 2021, eu mudei o meu número de WhatsApp, tá? Para muita gente que não tá conseguindo falar comigo, foi isso. Foi um acidente com o meu celular e eu perdi o chip. Então eu estou com outro celular e outro chip. E aí eu vou deixar o meu número de contato aqui, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar o número de 2 Pix, tá bom, gente? Mas você que for fazer essa transferência, por favor, você que for ajudar a gente, por favor, deixe uma mensagenzinha aí embaixo, me avise, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Então, gente, mais uma vez eu peço, né, a ajuda de vocês, considerem o meu pedido, tá? Eu não vou falar muito, que não vou enrolar muito, como eu já falei, porque eu vou chegar no mesmo ponto. Então, vim aqui com a cara e com a coragem pedir mais uma vez a ajuda de vocês, tá certo? Se Deus tocar no coração de vocês e vocês se sentirem de ajudar, de nos abençoar, tá?
Eu agradeço muito, vou continuar orando por vocês como eu oro por todos aqui do canal. E também peço oração, irmãos, eu sou carente da oração, das orações dos santos, tá? Então, em nome de Jesus, orem por mim, porque eu preciso, tá? Orem pela irmã Ângela. E, por favor, nos ajudem a fazer a festinha das crianças esse ano na nossa igreja, tá? A festinha da Páscoa, ok? Então, aqui eu me despeço, que Deus abençoe, que você possa ter recebido essa palavra, tá? Que ela possa ter te alimentado de alguma maneira, te alertado de alguma maneira. E em nome de Jesus, fica com Deus, que Deus te abençoe. Boa noite, tenha um bom domingo amanhã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.